Um país cresceu? Será que isso significa mesmo que as coisas melhoraram para valer? Hoje, a gente vai fundo nessa ideia e vai explorar um método que ajuda a separar o crescimento real daquele que, olha, pode ser só uma ilusão. E para começar, vamos pensar nesta frase. Nem todo o crescimento na economia é real. É forte, né? Ela bate de frente com aquela ideia comum de que qualquer aumento do produto interno bruto, o famoso PIB, já significa que o país está produzindo mais coisas de verdade. Então, vamos entender essa tal de ilusão do crescimento. O ponto central é o seguinte: a principal medida que a gente usa, o PIB, pode acabar nos enganando. Claro, é uma ferramenta super importante, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, ele pode esconder algumas distorções bem grandes da realidade econômica. Aí fica aquela pulga atrás da orelha, né? Será que é possível um país aparecer nas manchetes, todo mundo comemorando o crescimento econômico, mas, na prática, a produção física não ter aumentado de verdade? A resposta, por incrível que pareça, é sim, é totalmente possível. E por que isso acontece? Basicamente porque o PIB pode ser inflado de algumas formas. Ele pode crescer por uma expansão de crédito que não virou produção real, pode subir simplesmente porque os preços subiram, ou ainda pode crescer sem que a base física da economia tenha acompanhado esse ritmo. Ok, então se o PIB sozinho pode nos enganar, como é que a gente faz para ter uma visão mais clara? Bom, a ideia central desta análise é justamente essa: medir a economia real combinando dois componentes-chave para ter uma medida mais, digamos, mais pé no chão. E a definição é esta aqui. A gente entende a economia real como uma medida que combina o crescimento do PIB, que mede a produção, com o crescimento do consumo de energia. A energia serve como um ótimo termômetro da base física, da atividade económica que acontece de verdade. Certo. Mas como isso funciona na prática? Como é esse cálculo? Pode ficar tranquilo, a gente vai ver um exemplo bem simplificado. A lógica por trás é bem intuitiva, não tem nenhuma matemática super complexa aqui. O processo todo tem 3 passos bem simples. Primeiro, a gente pega a taxa de crescimento do PIB. Segundo, a gente pega a taxa de crescimento do consumo de energia. E terceiro, a gente calcula uma média ponderada entre esses dois números. Simples assim. Então, vamos imaginar um cenário. Digamos que o PIB cresceu 3%, um número positivo. Só que, ao mesmo tempo, o consumo de energia, a nossa base física, cresceu um pouco menos, só 2%. Para a nossa conta, vamos dar um peso maior para o PIB, de 70%, e 30% para a energia. O primeiro passo do cálculo é ponderar o crescimento do PIB. Então, a gente multiplica os 3% de crescimento pelo peso dele, que é 0,7. Isso dá uma contribuição de 2,1 pontos percentuais. Agora, a gente faz a mesma coisa com a energia. Multiplicamos os 2% de crescimento pelo peso de 0,3. E aí a gente tem a segunda parte da nossa conta, uma contribuição de 0,6 ponto percentual. Pronto, agora é só somar as duas partes, e a gente chega a um crescimento real ponderado de 2,7%. Aqui está o ponto principal. Percebe que esse número, 2,7%, é mais moderado que os 3% do PIB? Isso reflete justamente que a base física não cresceu no mesmo ritmo. Ok, já vimos o como fazer a conta, mas agora vem a parte mais legal, o porquê. Qual é a intuição por trás desse método? Por que usar a energia como uma âncora? A melhor forma de pensar nisso é a seguinte: o consumo de energia funciona como um filtro de realidade para os números do PIB. Ele ajuda a gente a verificar se aquele crescimento todo que aparece nos relatórios tem de facto uma contrapartida no mundo físico. E aí, a gente consegue ver dois cenários bem diferentes. De um lado, um crescimento desequilibrado, em que o PIB dispara e a energia fica para trás. Isso acende um sinal de alerta de que talvez seja algo insustentável. Do outro lado, tem um crescimento equilibrado, quando os dois indicadores sobem juntos. Isso sim sugere uma base produtiva sólida. E é por isso que a gente pode pensar na energia como uma âncora física. Pensa bem, indústria, transporte, agricultura, quase toda a atividade que produz algo que a gente pode tocar depende diretamente de energia. Ela serve para ancorar o valor do PIB a uma realidade física. Mas calma lá, é super importante entender que não existe fórmula mágica.
Nenhuma medida é perfeita, e essa aqui também tem as suas limitações. Por isso, saber interpretar o resultado do jeito certo é o que faz toda a diferença. Olha, a principal limitação, e isso tem que ficar bem claro, é que esse método não capta muito bem a atividade do setor de serviços. E hoje em dia, serviços são uma parte gigante das economias, né? Uma empresa de software, por exemplo, gera muito valor com baixo consumo de energia. Portanto, e se tem uma coisa para guardar desta análise, é esta. A ideia aqui não é substituir o PIB, de jeito nenhum. A ideia é usar essa medida como um complemento. Pensa nela como uma segunda opinião, uma ferramenta a mais para termos uma visão mais completa e crítica dos dados. No fim das contas, o grande objetivo de uma medida como essa é nos ajudar a separar o joio do trigo. A separar o que pode ser um crescimento puramente financeiro ou baseado em preços, de um crescimento que é real, com lastro na produção física. E para a gente fechar, fica esta reflexão final. Crescimento de verdade não é só um número solto numa planilha, é a expansão da capacidade produtiva de uma sociedade. E ter ferramentas que nos ajudem a medir isso de forma mais precisa é essencial para qualquer análise económica que se preze.